Rádio Novelo. Tá começando o Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Tem momentos históricos que a gente sabe imediatamente que são momentos históricos. Você tá ali assistindo o noticiário e você sabe que, a partir daqui, tudo vai ser diferente. E tem momentos históricos que são o contrário disso. Que uma nova era está nascendo, mas que ela nasce com tão pouca cerimônia, zero pompa e circunstância, que a gente só percebe em retrospecto. E quando a gente percebe, o mundo já mudou e não tem mais volta. Uns anos atrás, mais ou menos nessa época do ano, aconteceu uma coisa na política brasileira que passou batida, mas que agora a gente vê no noticiário o tempo inteiro. Para a gente entender de onde surgiu essa ideia, a gente tem que voltar lá em 2018. O presidente, para quem não lembra, era o Michel Temer. O Temer decreta aquela intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro, cria um Ministério da Segurança Pública, mas criar um ministério no último ano de governo, de onde vem o dinheiro, né, para dar um orçamento para esse ministério. O presidente Michel Temer sancionou hoje a lei que permite o uso de recursos de loterias para a segurança pública. A expectativa do governo é de que sejam arrecadados, em 2019, 2 bilhões de reais para a segurança. Então, a justificativa oficial do governo era liberar as apostas esportivas para conseguir o dinheiro para o novo ministério e para um Fundo Nacional de Segurança Pública. E aí, para isso, o governo mandou uma medida provisória para o Congresso. A medida provisória é um projeto que tem efeito imediato e ele tem um prazo de validade enquanto o Congresso analisa. Mas uma vez que o presidente edita, está valendo. Esse é o contexto das bets entrando no debate público, né? No debate político, na verdade, porque não entrou num debate público, né? As bets só foram entrar no debate público quando a gente começou a perceber que tinha caído num buraco. Nos últimos meses, você viu quantos depoimentos de gente que perdeu tudo apostando? Quantas reportagens sobre o impacto das bets na economia do país? Quantos especialistas preocupados com o aumento do vício? Tem buraco que já tá lá, né? Que a natureza faz, por erosão ou sei lá o quê. Mas tem buraco que a gente cava. E pra gente cair nesse buraco, alguém teve que cavar. Nesse primeiro ato, a Carol Pires faz uma anatomia da escavação para responder uma pergunta básica. Como foi que a gente chegou até aqui? A resposta, claro, é complexa. Digamos que a história recente das apostas no Brasil começou ali em 2018, como a Carol estava dizendo. Não é que antes não tivesse nenhum tipo de aposta aqui, mas o epicentro do terremoto, cujas consequências a gente está vendo hoje em dia, está ali no apagar das luzes do governo Temer. Dezembro de 2018, o Congresso aprova a legalização dos bets. E o Congresso começou a analisar a proposta, isso em agosto, e aprovou em dezembro. E durante esse tempo, os deputados e senadores criam comissões. Às vezes ela passa pelo rito das comissões, vai para a Comissão de Educação, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Saúde. Nesse caso, eles fizeram uma comissão mista para acelerar o processo, analisar tudo ali dentro e já ir para o plenário. Então, é muito rápido. A urgência era porque eles queriam esse dinheiro logo, o dinheiro da tributação, é isso? Isso. Só que nessa comissão mista que eles fizeram para acelerar o processo, eles fizeram lá uma audiência pública para ouvir especialistas. Mas você vai ler a lista de quem foi convidado para essas audiências públicas e são pessoas como o Superintendente Nacional de Loterias, presidente do Jockey Clube Brasileiro. Não tinha ninguém da área de saúde ali. Então isso também mostra o funcionamento do Congresso, né? Quem decide quem vai ser ouvido? Os deputados, e acaba que eles ouvem pessoas do interesse deles, principalmente se a oposição não está prestando atenção e olhando aquilo de perto, né? Nem a oposição, nem a situação, né? Porque é um caso desses de aprovar uma coisa que pode causar vício na população, os deputados do governo também poderiam ter pensado, peraí, isso pode causar um problema. Quando tem dinheiro envolvido é muito difícil. Então, eu até voltei atrás e para ler as emendas que os deputados apresentaram, que isso também é parte do processo. O governo manda um projeto, mas os deputados podem apresentar emendas para corrigir partes, para melhorar partes. Então,
a Carol foi ler as 41 emendas propostas pelos deputados e senadores dessa comissão. E assim, nenhuma abordava a questão do vício, né? Nenhuma falava que bets são altamente viciantes, que pode levar as pessoas à falência, criarem dívidas, né? Que prejudicam famílias inteiras. Então, a proposta foi à votação no plenário e você vai ler os discursos, porque eu faço isso comigo mesma, né? Eu passo... Você vai ler emenda, você vai ler discurso. Então, assim, tem um deputado que no plenário faz um discurso contrário. Foi um deputado chamado Gilberto Nascimento. Ele era líder do PSC, que é um partido evangélico. E ele orienta a bancada do PSC a votar contra. Agora eu pergunto, será que compensa nós criarmos uma geração de viciados por 250 milhões de reais para investirmos em segurança pública? Que isso é um nada. A quem interessa isso? A cultura do jogo de azar para os nossos mais jovens, ela não pode ser aprovada. Mas lembrando que esse congresso era aquele congresso eleito em 2014, quando elegeu a Dilma. Então ainda não era tão forte como foi no governo Bolsonaro a força da bancada evangélica. Eu tava com dificuldade de entender isso, porque se só a bancada evangélica era contra e a bancada evangélica é tão forte, por que eles não conseguiram barrar? Mas é porque na época não era tão forte, então, né? Já era forte, mas não tanto, e vários deputados evangélicos votaram a favor. Mas basicamente o que ele fala é que a projeção era de que a legalização das apostas esportivas ia gerar 250 milhões de reais para investir na segurança pública. E parece muito, mas assim, só o orçamento da segurança pública do estado de São Paulo são 8 bilhões, eram 8 bilhões na época, né? Então, 250 milhões, quando distribuídos para o Brasil todo, qual era a diferença que ia fazer, né? Então, esse deputado evangélico bateu nessa tecla de que as pessoas iam perder muito dinheiro, de que a gente ia criar uma geração de viciados. Então, ele foi premonitório, mas ele foi o único que orientou a bancada a votar não. Todos os outros sim. Inclusive o PT, PSDB, PSD, vários partidos. Votando sim. O pessoal vota sim. Como vota o PT, PP, MDB, PSDB e... Se o governo quiser orientar também para ser favorável a todos os... PSDB vota sim, presidente. Então, presidente, nós votamos sim e solicitamos a Vossa Excelência que coloque sim para todos os partidos que apoiam o governo, presidente. No Senado, quando a votação foi para o Senado, o senador Randolfo Rodrigues, foi quem falou contra, mas sem muito entrar no mérito. Então ele fala, né, é um projeto aqui para arrecadar dinheiro para a segurança pública, mas tem aqui um jabuti, que é quando a gente chama que alguém enfia uma emenda que não tem nada a ver com o conteúdo, que ia legalizar os jogos de azar. Mas passaram esses 2 anos e não foi regulamentado. A gente ficou nesse limbo de ter uma lei aprovada e ela não está regulamentada. E nisso as bets foram com tudo. Então, lembrando que não é que os brasileiros não apostavam online até então, né? Tem uma reportagem da Folha lá de 2018 falando de 500 sites baseados no exterior que recebiam apostas dos brasileiros. Mas aí, com a aprovação da lei durante o governo Temer, elas passaram a explorar as apostas legalmente no Brasil. Quando o Temer aprova isso, termina sendo aprovado ali, finalzinho do governo Temer, ninguém estava prestando atenção em governo Temer. Bolsonaro já estava eleito, as pessoas estavam pensando no próximo ano, nas medidas que o Bolsonaro queria tomar no primeiro dia, de flexibilização do porte de armas. Então, esse assunto passou, assim, batido. E a gente entrou no governo Bolsonaro e ele passou 4 anos sem regulamentar essa lei. Em tese, quem devia ter feito essa regulamentação era o Ministério da Fazenda, que durante os 4 anos do governo Bolsonaro ficou na mão do Paulo Guedes. E aí veio a pandemia, né? Então... Veio a pandemia. Inclusive, foi durante a pandemia que as pessoas começaram a apostar mais. E foi quando as bets começaram, assim, a se espalhar, a financiar a maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, contratar influenciador. Então, assim, o negócio foi se espalhando sem nenhuma regulamentação. Isso provavelmente porque as pessoas estavam sem dinheiro durante a pandemia e em casa, né? E em casa. As pessoas que apostam em bets
já são as pessoas endividadas. Às vezes é um último recurso ali. Você pensa, eu já estou tão endividado, meu trabalho não paga o suficiente para eu cobrir essa dívida, eu não tenho crédito no mercado para cobrir essa dívida, me reorganizar. O que é um último recurso desesperado? Quem sabe eu não ganho aqui, né, montanhas de dinheiro na sorte. E aí, o que o Bolsonaro em si pensava das bets? Ele não se meteu muito nesse assunto, ele não colocou esse assunto dentro da pauta dele, dos assuntos que ele abordava, né? Na eleição, ele tinha até falado contra cassino, dizendo que isso servia para lavar dinheiro. Mas durante o governo dele, até saiu uma notinha na imprensa dizendo que os olhos do presidente brilham quando pedem para ele imaginar. Aí você imagina comigo. A Costa Verde, no litoral sul do Rio de Janeiro, onde os bolsonaros têm casa, repleta de cassinos à beira-mar. Então isso fazia brilhar os olhos do Bolsonaro. Não só do Bolsonaro, mas dos ministros do Bolsonaro também. E isso a gente sabe por causa de um grande acontecimento de 2020. A fatídica reunião ministerial. Lembra? Aquela que teve a íntegra publicada pelo STF depois do Sérgio Moro dizer que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal? Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar! Essa reunião está recheada de sincericídios. E um deles é sobre cassinos, sobre a liberação de cassinos no Brasil. O ministro do Turismo defende que isso aconteça e, em seguida, o Paulo Guedes apoia. A mesma coisa o nosso problema do jogo. Não tem problema nenhum, são bilionários, são milionários. Olha, o turismo saiu de 5 milhões em Singapura para 30 milhões por ano. O Brasil recebe 6. Uma pequena cidade recebe 30 milhões de turistas. O sonho do presidente de transformar o Rio de Janeiro em Cancún, lá Angra dos Reis em Cancún, aquilo ali pode virar Cancún rápido, entendeu? E o 01, senador Flávio Bolsonaro, ele sim estava empenhado, junto com o Centrão, em regulamentar, inclusive enfiar mais um jabuti para regulamentar cassinos também. Mas isso virou, Branca, uma briga entre dois lobbies pesados, né? Então, por um lado, estava o Centrão dizendo, estamos numa crise econômica, vamos aprovar isso para ter mais arrecadação. E, do outro lado, a bancada evangélica, pressionando o governo contra a regulamentação. E a pessoa mais vocal contra os jogos de azar era a ministra Damares Alves. A Damares Alves, que estava no comando da pasta da família e dos direitos humanos. Ela fala que isso ia virar uma máquina de lavar dinheiro, que a gente não tem mecanismo para fiscalizar cada roleta do Brasil. Ela fala uma coisa muito sensata, que é, bom, a gente está vivendo num país, né, que a gente ainda tem uma crise na saúde pública, na infraestrutura de saúde, de educação, de combate à violência contra a mulher. A gente vai colocar os policiais dentro de cassino para ficar fiscalizando roleta? É um jogo de azar. Uma coisa que se chama jogo de azar, se fosse jogo de sorte, mas o negócio é chamado de azar. Tu acha que eu vou torcer pelo azar? Tu acha que eu vou querer azar no meu país? Olha a gente aqui concordando com a Damares. Nunca pensei que esse dia chegaria. Esse áudio da Damares é de uma entrevista que ela deu para um portal chamado Brasil 61. Mas lá naquela reunião ministerial, ela argumentou contra também. E aí, o Paulo Guedes contra-argumentou assim. É só maior de idade, o cara entra, deixa a grana lá que ele ganhou anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai feliz da vida. Aquilo ali não atrapalha ninguém. Deixa cada um se fuder. Ô Damares, o presidente fala em liberdade. Deixa o cara se fuder, pô. Lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Mas aí, entre essa disputa, entre a equipe econômica do Bolsonaro, que não chegava num acordo em como regulamentar isso, os interesses do Centrão, acabou vencendo a bancada evangélica. Que também não dá para falar que venceu, né? Porque perdemos todos ao não ter regulamentação. Enquanto isso, as bets lucrando e mandando esse dinheiro todo para fora do país. A gente não arrecadou nada com isso. Isso já estava correndo solto. O debate sempre ficou muito restrito à arrecadação.
E então você não tinha fiscalização, você não tinha o tamanho do buraco que a gente estava se metendo, né? Eram projeções, poucos faziam projeções sobre isso. Então, assim, quando chega o governo Lula, eles decidem, não, vamos regulamentar sim, isso pode ser uma fonte de arrecadação muito grande. E em 2023, primeiro ano do governo Lula, isso foi para o Congresso, isso virou uma pauta no Congresso. Porque, finalmente, o Poder Executivo foi lá e fez o que precisava ter sido feito há muito tempo. Apresentou um projeto de lei para regulamentar as bets no Brasil. O PL 3626, que entrou em debate no Congresso em setembro de 2023. E aí, isso dentro ali do Congresso foi quase que uma repetição do que aconteceu lá atrás no governo Temer, porque o debate ficou todo em torno de quem pagaria imposto, quanto pagaria de imposto, quem receberia esses recursos, quanto receberia de recursos. Aí lá fui eu ler as emendas. E assim, tem de tudo. Um queria aumentar a fatia para os esportes, outro para a cultura, para a educação. Algumas são bem intencionadas, assim. Para o Fundo Nacional da Criança, do Adolescente, Fundo Nacional do Idoso, bônus a professores, bolsas universitárias, tem de tudo. Assim. Tinha deputado querendo alocar parte dos impostos para a Cruz Vermelha. Tinha um que queria usar parte do dinheiro para dar subsídio a agentes de segurança pública para comprar arma de fogo. Então, tem de tudo lá. É meramente um debate tributário. Não dá para dizer que não falaram nada sobre vício e saúde mental, né? A própria lei fala que o agente operador da loteria precisa fazer ações informativas de conscientização dos apostadores, prevenção desse transtorno. Isso está na lei mesmo, mas não tem nenhuma indicação de como isso deve ser feito. Mas eu estou me adiantando. Depois de ser debatido longamente no Congresso, o PL foi aprovado e seguiu para o Senado, onde o debate sobre o vício aconteceu de novo. Tem uma emenda que é bem focada nesse assunto, e é do senador Ângelo Coronel, PSD da Bahia, que pediu uma criação do Cadastro Nacional de Indivíduos com comportamento suspeito de transtorno do jogo. O senador Ângelo Coronel foi o relator do projeto no Senado. Teria que as operadoras de bets passar informações para esse cadastro, talvez monitorando, esse aqui está jogando demais, esse aqui está apostando muito dinheiro, fazer um pouco desse controle. Ele diz o que seria feito com esse cadastro? Essas pessoas ficariam proibidas de apostar. Isso rolou? Não. O texto foi aprovado no Senado, mas, de novo, sem elaborar como é que a prevenção ao vício ia ser feita. Ou financiada. Então, de novo, quando a gente vai olhar agora os discursos na Câmara e no Senado, na hora da votação, quem que está falando contra? Senadores bolsonaristas evangélicos. Senadores e deputados. Isso ficou muito ali no campo moral, ser contra jogos de azar num campo moral. Então, de novo, foi o que aconteceu. No campo moral, como assim? Contra vícios, de modo geral? Contra vícios, de modo... Jogos de azar, né? A igreja é contra jogos de azar, bebida alcoólica. Acho que fica dentro desse campo, assim. Bom, quando a regulamentação foi aprovada ali no final de 2023, final do primeiro ano do governo Lula, a coisa já estava descarrilhada. Há anos, já estava todo mundo apostando há anos e já viciado há anos. Viciado há anos, a publicidade, né, rolando solta. Alguns dos maiores influenciadores, cantores, sertanejo, eram garotos propaganda de bets. Então, por um lado, estava regulamentada, a arrecadação entrando nas contas do governo, né, depois desses 4 anos sem recolher impostos. E no meio do caminho, vendo o montante de dinheiro, né, que o Ministério dos Esportes ia receber com a regulamentação das bets. A grana a essa altura não era só para o Fundo Nacional de Segurança. Um estique-puxa ali de onde a gente vai colocar esse dinheiro. Tinha ali, tanto vai para o Fundo de Educação Básica, tanto vai para esse outro canto. E o Ministério dos Esportes ia ganhar uma fatia também para investir nos esportes, né? Então, vendo esse dinheiro que ia entrar no Ministério dos Esportes, o Centrão, principalmente o PP ali, partido do Arthur Lira, presidente da Câmara, pediu a cabeça da ministra Ana Moser, ministra dos Esportes, para colocar um dos seus, né, no lugar dela, que foi o deputado André Fufuca. Imaginando que o orçamento dos esportes poderia aumentar substancialmente. Aí eu estava conversando com uma fonte que acompanhou
o processo desde lá atrás, né? Temer, Bolsonaro e agora Lula. Ele estava falando que o Ministério da Fazenda tentou, de todas as formas, concentrar essa discussão dentro do Ministério da Fazenda, para o estique-puxa não ser ainda pior, né? Para não ficar os interesses completamente soltos. O governo até viu uma vantagem de dar o Ministério dos Esportes para o PP, ali nesse escambo, porque aí eles conseguiam colocar dentro do Ministério dos Esportes a fiscalização da fraude em resultados. Porque isso também estava acontecendo solto, né? Fraude em resultado de jogo de futebol, né? De jogos, mas principalmente de futebol. Então tem um jogador de futebol cooptado ali pela máfia das bets e o cara erra o pênalti, o cara, enfim. Mas o governo viu uma certa vantagem de deixar ali o PP com o Ministério dos Esportes, já que estava perdendo esse espaço, tendo que pagar ali um agrado para conseguir apoio para regulamentar no Congresso, porque eles colocavam essa fiscalização com eles, desafogava o Ministério da Fazenda e se desse merda as culpas estavam divididas ali. Mas nessa tentativa do Ministério da Fazenda de concentrar tudo lá dentro, a saúde ficou de fora, direitos humanos ficou de fora. Então, assim, não teve, os outros ministérios não foram chamados para conversa. A previsão do Ministério da Fazenda é que até o final do ano eles tenham arrecadado 3 bilhões só em outorgas de funcionamento de bets. Mas a que custo, né? Tem um levantamento feito pelo Itaú que fala que os brasileiros, entre 2023 e 2024, perderam 24 bilhões de reais em bets. E aí tem outros números que são tão aterradores quanto. Tem um dado da Confederação Nacional do Comércio que fala que o número de inadimplentes com relação direta à participação nas apostas online chegou a 14 milhões de pessoas. Primeiro que as pessoas estão devendo. Isso faz com que os juros do cartão de crédito, por exemplo, aumente para todo mundo. Diminui o consumo das famílias, as pessoas não vão mais ao cinema porque estão apertadas. Isso prejudica o comércio, porque as pessoas não estão comprando. Sem contar, claro, o impacto de saúde mental entre jovens, adolescentes, tem muita gente. E isso, então, quando você começa a somar todos os efeitos negativos, isso tem potencial para gerar uma crise econômica. E agora, sim, a gente vê, né, pessoas do governo, senadores, deputados, falando desse assunto. Agora está todo mundo falando, né? Então, o governo está tentando melhorar essa regulamentação, as operadoras precisam ter o registro do CPF e reportar, né, se está jogando demais ou se está jogando muito. Então, eles vão criar também uma ouvidoria para receber denúncias sobre jogadores com vício em jogo, que tem esse nome ludopatia. Porque, claro, assim, você também precisa ter um lugar para o familiar avisar, olha, por favor, faça alguma coisa, porque como é que o site de apostas vai realmente ter certeza que aquela pessoa está viciada, que aquela pessoa está perdendo, né, o dinheiro da família? Não tem como saber, né? A pessoa não sabe. Como é que você tinha dito? 14 milhões de pessoas, né? E quem, assim, sinceramente, né, você tem que confiar muito na boa-fé dos sites, que até agora estavam pegando todo esse dinheiro e jogando para o exterior, aí você tem que confiar de que eles vão falar, não, olha, esse cara tá apostando muito, vou proibir. É realmente você botar o lobo para cuidar do galinheiro, né? Exato. Então, agora que essas coisas estão saindo decretos, né? As pessoas estavam usando o cartão do Bolsa Família para apostar. Então, agora o cartão do Bolsa Família proibido para apostas, vários sites irregulares foram tirados do ar. Agora esse assunto se encaminhou para um lugar. Ainda tem muitos parlamentares que só conseguem ver esse assunto do ponto de vista de arrecadação. Não tem muito tempo, pouquinhos meses atrás, lá no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou a constitucionalidade de um novo projeto de lei que legaliza bingos, jogo do bicho e cassinos. Uau! Então agora sim a gente pode imaginar, né, o que brilha os olhos do Bolsonaro, que é o litoral do Rio de Janeiro cheio de cassinos. E então, bingo já deu muito errado lá atrás. Muito. O Hospital das Clínicas tem um departamento que durante muito tempo cuidava de vício de idosos em bingo. E hoje em dia o que está chegando lá são jovens viciados em bets. Essas pessoas é que tinham que ter sido ouvidas também, né? Você vai ouvir o cara do Jockey Club e você vai ouvir as pessoas que entendem o que é um vício de um modo geral e especialmente um vício em jogo, né? Exato.
Então é isso, assim, se a gente não entender o assunto de todos os ângulos, vira um problema econômico, ambiental, de saúde mental, é uma crise ética e estética. Imagina o Rio de Janeiro cheio de cassinos. Que loucura. Eu te falei que eu entrei e apostei, né, R$50 e perdi tudo. Você foi testar como funciona? Eu fui testar como funciona. Quando tiver lá o cadastro de CPFs de pessoas cadastradas em site de apostas, lá estará eu. Essa foi a Carol Pires. No segundo ato do episódio, a gente dobra a nossa aposta e continua falando delas, as bets. Eu fiquei pensando naquela colocação gentil do Paulo Guedes de que os brasileiros devem ter o direito de se ferrar de verde e amarelo. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. Essa frase é clássica do puro libertarianismo do ex-ministro. E a definição mais simples do libertarianismo que eu já ouvi, e eu não lembro onde foi, é mais ou menos assim. Libertário é que nem gato. São muito orgulhosos da sua independência, ao mesmo tempo dependendo inteiramente de um sistema que nem reconhecem, nem conseguem entender. Quer dizer, por um lado, sim, a vida de cada um é a vida de cada um. Mas quando a gente começa a pensar que ninguém tem responsabilidade por ninguém, o negócio começa a se complicar muito rápido. Por exemplo, quando a gente pensa na saúde pública. Porque as bets são, e a gente está vendo isso agora, elas são uma questão de saúde pública. Então, a gente resolveu escutar quem deveria ter sido ouvida antes da gente entrar nesse buraco. O meu mestrado foi, acho que, a primeira tese do Brasil sobre jogo, descrevendo o jogador brasileiro. A ideia foi essa. Quem conduz daqui para frente é a Natália Silva. Bom, eu conversei com a Maria Paula. Sou Maria Paula Magalhães Tavares de Oliveira. Eu sou psicóloga, eu comecei a trabalhar com jogo desde 1993, quando apareceu o bingo na cidade de São Paulo. Na época que eu estava fazendo faculdade de psicologia, eu comecei a estudar drogas. A Maria Paula começou a trabalhar num centro de atendimento da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, para atender dependentes químicos. E lá a gente ganhou uma bolsa, um psiquiatra e eu, para ir para os Estados Unidos fazer projetos de prevenção de drogas. Eles foram para lá trabalhar junto com Howard Schaefer, um professor da Faculdade de Medicina de Harvard, especializado em vício. E o professor Schaefer, que era o coordenador do programa que cuidava da gente, estava interessado em jogo. E ele dizia, o governo americano é hipócrita. Ele está fazendo guerra às drogas pelo mundo e está legalizando o jogo aqui. E o jogo é igual droga. A gente, hã? Não é que até os anos 90 ninguém sabia que jogo era um problema e que era viciante e que muita gente perdia tudo. Mas esse conceito de vício em jogo como doença era novidade. Ninguém sabia que apostar podia ser um problema, e muito menos que era parecido com droga, era uma coisa muito estranha. E foi por essa curiosidade que eu comecei a estudar jogo naquela época. Para conseguir estudar a doença, ela precisava que os doentes viessem até ela. Só que ninguém estava ligando vício em jogo à doença ainda. Ninguém procurava ajuda. E eu acabei mudando a minha pesquisa, em vez de pesquisar os pacientes, porque eles não vinham, eu acabei indo em local de jogo, entrevistando pessoas que jogavam no bingo, que jogavam no videopoker, e daí fomos ao jockey também entrevistar os jogadores. Então, Essa pesquisa virou a dissertação de mestrado dela, uma das primeiras publicações científicas do Brasil sobre vício em jogos de azar. Era um perfil dos jogadores. E quem era um jogador brasileiro naquela época? Então, o que é interessante é que, assim, cada local tem uma característica particular. Então, por exemplo, no jockey, a gente encontrava mais homens do que mulheres e um pessoal mais velho. No videopoker, que eram os jogos de maquininha, né, vamos dizer, eram mais jovens. Também uma população mais masculina, predominavam homens, e um pessoal mais novo do que no jockey. Em compensação, no bingo, a gente tinha mais mulheres. E as pessoas sempre associaram bingo à caridade, as senhoras que iam no bingo se distrair. Ou seja, uma coisa inofensiva, né? Uma senhorinha indo no bingo à tarde para passar o tempo. Não uma pessoa viciada em jogo. E o que aconteceu é que no começo as casas de bingo, se elas eram mesas que as pessoas compravam cartelas, logo começaram do lado, assim, no espaço físico, umas mesas com computador, que você podia, sei lá, fazia uma conta lá, tem 200 cartelas, eu compro 40, só que não dá tempo de marcar 40. Então, você bota no computador e ele marca. Então, o que a gente via,
as pessoas que tinham problema, as pessoas que apostavam mais alto, que já iam para o computador. E na sequência começaram as maquininhas. E aí eram os caça-níqueis que estavam dentro das casas de bingo. E que aí você olhava um bingo no Brasil, tinha fotos na época do que era uma pessoa jogando bingo, uma maquininha no bingo e uma foto de, sei lá, do cassino. Sei lá, no Uruguai é igualzinho, mas não tinha cassino no Brasil. Eu vou fazer um parênteses aqui para contar a história dos bingos e dos cassinos no Brasil. Sim, já teve cassino aqui. Em 1920, o presidente Epitácio Pessoa, que tinha um belo bigode, depois procura para ver, liberou os cassinos. Mas só em pontos turísticos, em lugares que eram considerados estâncias balneárias, de águas ou climáticas. Meio esquisito, né, essa parte das águas e do clima, mas é que nessa época tinha um tipo de turismo de saúde. As pessoas iam para lugares de serra, como Petrópolis, no Rio, ou com algum tipo de água diferente, tipo Poços de Caldas, em Minas, para se curar. Então, hotéis que ficavam nesses pontos turísticos foram autorizados a abrir cassinos. Hotéis em cidades turísticas mais centrais também. O Copacabana Palace tinha um cassino enorme, super luxuoso. E, em tese, o imposto que viria desses cassinos ia para o governo federal e seria usado para o saneamento básico em cidades do interior. Mas não é que todo mundo achava que cassino era de boa. Então vivia baixando decisão judicial ou até leis estaduais que mandavam fechar os cassinos. Em 1924, eles chegam a ser vetados no país inteiro. Mas, entre 1930 até 1945, no governo do Getúlio Vargas, os cassinos voltam com força total e vivem uma verdadeira era de ouro. O Vargas libera geral, indica governadores que também eram favoráveis ao jogo e direciona os impostos dos cassinos para os municípios, o que agradou os prefeitos. Mas olha só, ainda que fosse a era de ouro dos cassinos, o governo não permitia propaganda de jogo de azar. Então os cassinos precisaram criar outros meios para atrair os clientes. Foi assim que esses espaços viraram grandes casas de show, porque isso sim eles podiam anunciar. A Carmen Miranda era artista exclusiva do Cassino da Urca, ou da Urca, como diria um bom carioca. Vinha gente do mundo todo pra lá pra ver ela cantar. Foi assim, aliás, que ela recebeu o convite para ir para Broadway. Quem botou fim nessa era de ouro foi o presidente que assumiu o governo depois que o Vargas foi deposto, o Eurico Gaspar Dutra. Durante a campanha, ele ficou bem quieto sobre os cassinos. Mas aí, em abril de 1946, ele vai lá e baixa um decreto proibindo todos os jogos de azar no país. A justificativa era bem na chave da moral e dos bons costumes. O decreto dizia que os jogos de azar eram contra a tradição religiosa do povo brasileiro. Foi só em 1993 que a Lei Zico autorizou o bingo, desde que feitos por entidades esportivas e que os recursos fossem usados para financiar o esporte. A fiscalização ficou nas mãos de secretarias estaduais, que não fiscalizavam quase nada. E aí os bingos se proliferaram e começaram a virar um problema. Tá te soando familiar? Bom, mas aí, em 1998, o governo foi lá e fez outra lei, a Lei Pelé, que permitiu que qualquer empresa fizesse a administração dos bingos. Então não precisava mais ser uma entidade esportiva. Só podiam entrar maiores de 18 anos e estava proibida a instalação de outras modalidades de jogo, tipo as máquinas caça-níqueis. Mas essa lei também não durou muito. No fim de 2001, os bingos voltaram a ser uma contravenção penal. Algumas casas continuaram funcionando até a licença expirar, no final de 2002. Tudo isso para dizer que esse não é um problema novo para os brasileiros. Para o ser humano, na verdade. Porque, sei lá, o homem sempre jogou. Né? Se for pensar, a brincadeira faz parte do desenvolvimento humano, os jogos de azar existiram desde sempre. Eu tenho fotos de registros de dados super antigos, da época só antes de Cristo, né? Na Bíblia, tem vários relatos nas diferentes culturas de apostas e de gente que perde. Então, é uma coisa que é do ser humano. O que tem de novo agora
é que esses jogos estão ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. A hora que o jogo passa a ser online, e hoje em dia no seu celular, tá no seu bolso. Na época dos cassinos, tinha um empresário do Rio de Janeiro que pagava a corrida para os taxistas que traziam clientes. Porque esse deslocamento, esse custo do deslocamento, era uma barreira que existia. Agora, isso acabou. E sei lá, parece que se as coisas acontecem virtualmente, elas são menos reais. Pensa em comprar online, por exemplo. Eu acho muito mais fácil gastar dinheiro só clicando aqui e ali do que se eu estivesse numa loja, passando fisicamente o cartão ou vendo as notas de dinheiro indo embora ali, na minha frente. E as lojas online estão ali o tempo todo também. Não tem dia, não tem hora, não tem que esperar um vendedor com boa vontade para te atender. Com o jogo online, é a mesma coisa. E é justamente por essa onipresença no tempo e no espaço que eles são tão viciantes. O jogo online é como o crack, é rápido pela rapidez. Aí, para piorar, tem as propagandas. Se existe uma coisa que o brasileiro tem, é fé. Que lá atrás eram proibidas. Vai de bet. E agora não são. Faz o Sporting Bet aí. E não só não são proibidas, como estão em todos os lugares imagináveis e inimagináveis. Confia, bebê. Acredita? O que essas propagandas estão fazendo, que é um crime, é que as pessoas apostam achando que estão investindo dinheiro. Sim. E não que estão apostando, que estão... Porque esse é o drama do aposta em esportes. Fica vinculado ao esporte, ao futebol, esporte nacional, teve Copa, Olimpíada, coisas saudáveis, que era um pouco que era o bingo das velhinhas, né? Não é que é jogo de azar. Se fosse cassino, a pessoa falava, opa, eu não sei se eu vou apostar porque é uma aposta. Não, é jogue. Qual é seu palpite? É disfarçado o lado, né, do jogo de azar, de que tem um risco. Como as pessoas assistem futebol e acham que entendem de futebol, parece que é uma aposta menos arriscada do que um cassino. A mesma coisa com a especulação no mercado financeiro. Então, olha, eu tenho um paciente que é impressionante. O cara aposta mercado de aposta, day trade. Day trade é um jeito de negociar ações no mercado financeiro. Um jeito acelerado. O day trader compra e vende ações rápido, geralmente depois de minutos ou horas, para lucrar com essas oscilações de preço de ação que acontecem ao longo do dia. Eu não estou falando de investimento que segue uma lógica de longo prazo, tá? São coisas diferentes. E, spoiler, day trade não é lucrativo. Tem uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que acompanhou day traders entre 2013 e 2015 e mostrou que 91% dos entrevistados saíram no prejuízo. Enfim, só para te explicar um pouco. Mas esse paciente da Maria Paula é day trader. E assim, ele fez parte de um grupo, o grupo inteiro, todo mundo foi parando de jogar, todo mundo contando as suas histórias, e ele fala, tá bom, racionalmente eu entendo que perde, mas eu vou ganhar, eu tenho certeza. Vem uma coisa de uma irracionalidade que a pessoa gruda naquilo, e é uma questão de honra. Eu vou vencer esse negócio, eu não vou parar. E muito provavelmente esse cara não perde dinheiro toda vez que ele faz uma aposta. Às vezes ele ganha, por sorte. Ou, no caso de quem é viciado nos jogos caça-níquel, porque o jogo deixou a pessoa ganhar. Por uma razão muito lógica, para alimentar o vício. E é o tal do reforço intermitente. Uma hora você perde, mas outra você ganha. Você nunca sabe que hora você vai ganhar. E a esperança última é que morre. Então, se começa como uma brincadeira, muita gente, perdeu, tá bom, vai perder, vou fazer outra coisa. Agora, para algumas pessoas, aquilo ali dá um prazer que pega de outro jeito. E aí ela insiste, e ela volta, e ela quer recuperar, e ela precisa ganhar. E aí as pessoas vai pegando, ela vai fazendo escondido. E quanto mais ela faz, aí é isso, ela ganha. Daí ela fala, agora eu vou resolver. Aí é que perde tudo que ganhou, porque não é que ela levanta e vai embora. Não, um dos grandes fatores é isso, a incapacidade de parar. A pessoa se dá conta de que ela perde. E é assim que começam as histórias que agora estão em todo canto. De gente que perdeu o salário, o carro, a casa, o casamento, o trabalho. E essa coisa que nem a pessoa que é alcoolista fala assim, imagina, eu não tô bêbado, eu paro quando eu quiser. O jogador é igualzinho, porque ele acredita que ele vai parar, não é que ele tá querendo te enganar. Ele acha que ele vai conseguir, que ele não é viciado e que tá tudo bem. A pessoa vai cair na real quando, de fato, uma coisa muito grave acontece, que a pessoa se dá conta de realmente essa conta não fecha. Não fecha para os apostadores e também não está fechando para outros grupos da sociedade.
Tanto que, em setembro de 2024, a Confederação Nacional dos Comércios de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, entrou com um pedido para que a lei das bets fosse declarada inconstitucional, por causa dos impactos negativos que os jogos de azar têm causado nas esferas social, econômica e da saúde pública. Por causa dessa ação, o relator, o ministro Luiz Fux, convocou uma audiência pública, que aconteceu agora, no começo de novembro. E aí, assistindo à audiência, que durou 1 dia e meio, ficou muito claro uma coisa que a Maria Paula me disse. O governo seguiu o mesmo raciocínio do jogador. O jogador joga achando que vai ser feliz com o dinheiro do jogo e acredita em Papai Noel, né? Vai dar tudo certo. Não são só os apostadores que estão viciados nas bets. O governo se viciou. É isso, né? Acho que ficou muito tentado com o número. Olha só quanta gente está apostando, olha só o que a gente está deixando de arrecadar. Quem sustenta isso? Essa conta não fecha. O governo vai ganhar? Sim, mas vai perder também. Vou te dizer que a audiência pública parecia o velório da esperança. A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, a Macaé Evaristo, disse que agora todo brasileiro tem um cassino no bolso. O representante da CNC contou que o setor de varejo estima que deixou de ganhar mais de 90 bilhões de reais em 2024, porque as pessoas estão apostando em vez de consumir. Que um setor que emprega um monte de gente está perdendo dinheiro para outro que não emprega quase ninguém. O Ministério da Saúde disse que viu o número de atendimentos do transtorno do jogo ir de pouco mais de 100 em 2018 para mais de 1.500 em 2024. Isso são os pacientes em tratamento, que é a pontinha do iceberg. E isso tudo tem um custo, claro. Um custo para a saúde pública, que sai do seu e do meu bolso. E aí, a pá de cal. Depois de tudo isso, os representantes dos times de futebol falaram, com todas as letras, que se a publicidade das bets acabar, acaba também o futebol brasileiro. Ok, você pode estar pensando, mas futebol existiu até agora sem isso. Mas dos 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, 15 têm patrocínio master, aquele que fica na frente da camisa, de bets. E elas pagam muito dinheiro. Então os clubes, nos últimos anos, se acostumaram a operar com esse orçamento inflado. Imagina essa crise de abstinência. Aliás, essa é uma outra coisa típica de jogo, é tudo ou nada. Então, eu resolvo tudo e pago todas as dívidas, minha vida vai ser ótima, então é um horror, é um lixo, eu vou me matar, não tem jeito. Talvez o jeito seja tentar tratar esse problema como a gente trataria alguém com um vício. O primeiro passo é a pessoa admitir que tem um problema e que precisa de ajuda para sair do buraco onde ela se enfiou. Essa foi a Natália Silva. Essa reportagem foi produzida com o apoio da Humane, organização da sociedade civil que fomenta iniciativas no âmbito da saúde pública, ampliando sua equidade, eficiência e qualidade de vida para todos que vivem no Brasil. Siga @SomosHumane nas redes sociais. Obrigado por ouvir o Rádio Novelo Apresenta. No post desse episódio no nosso site tem o link da dissertação da Maria Paula Magalhães Tavares de Oliveira para quem quiser se aprofundar no assunto da ludopatia. Quem quiser receber a nossa newsletter, que chega toda semana junto com o episódio, é só se inscrever no nosso site. Você pode seguir a Rádio Novelo por aí, no nosso canal no WhatsApp, no YouTube, no Instagram, no Threads, no Blue Sky, no Twitter e no TikTok. Procura a gente por lá. Nosso @, é sempre Rádio Novelo. Para comentários, elogios, críticas e sugestões de histórias, você também pode mandar um e-mail para o apresenta@radionovelo.com.br. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Bia Guimarães, a Evelyn Argenta, o Vitor Hugo Brandalize, a Sara Zobel,
a Bárbara Robira, a Carol Pires e a Carolina Moraes. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Tivemos apoio de montagem da Mariana Leão. O desenho de som desse episódio é da Bia Guimarães. Bia, que é responsável pela mixagem, junto com a Júlia Matos. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. A nossa estagiária é a Isabel de Santana. E quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.